Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Estamos novamente de volta neste domingo e num tempo especialmente apto a se receber a palavra de Deus, que é o tempo da Quaresma. A você, ao Padre Fernando, que está aqui conosco, dirigindo este programa, tenham todos um bom dia e desde já um bom domingo que se inicia. Como bem falou o Padre Fernando, vivemos o tempo forte da Quaresma. E hoje, já adiantando o assunto, nós continuamos falando sobre a importância da Palavra de Deus. Vamos entrar mais propriamente no tema da homilia, do sermão bíblico. Padre, o senhor quereria introduzir o assunto? Pois não. Esta é a parte mais delicada da liturgia da palavra. É a parte que aborrece mais a assembleia ou os fiéis. Sobretudo, se o padre não sabe se comunicar, se o padre não tem nada a comunicar, se o padre passa de um assunto a outro sem lógica entre os seus pensamentos, se o sermão é longo demais, tudo isto distrai, cansa e não dá fruto. Pior é isto, não dá fruto. O que não é um sermão, em primeiro lugar, ele não é lugar para se dar avisos. Em primeiro lugar, nenhum aviso. Em segundo lugar, não é hora de jogar carapuça em ninguém. Mandar recados, né? Mandar recados pessoais a pessoas ou grupos. Não é este o momento. O momento da correção fraterna existe na igreja e é evangélico, mas não nesse momento aí. Em terceiro lugar, um sermão longo demais é um sermão que não produz nenhum fruto. Não é falar 40 minutos sem parar, sem olhar no relógio, que a pessoa celebra uma boa missa. Padre, e se quem profere o sermão tivesse a profundidade dos grandes do passado, como os sermões do Padre Antônio, coisa parecida, o grande jesuíta, mas o problema é como o senhor falou, é quando alguém tenta falar e estica-se demais no tempo e nos minutos e uma ideia não se casa com a outra ideia e fala sobre tudo, menos sobre a palavra de Deus. A isso não se deve chamar de sermão bíblico. O sermão é palavra de Deus? Não. Em si, não. Não é. É palavra do pregador, que deve distinguir bem o texto das suas palavras. Porém, se ele for um sermão bíblico, uma explicação, uma hermenêutica, explicação do texto bíblico, ele participa, eu diria, analogicamente, da eficácia da palavra de Deus. Mas isso no caso de o sermão ser bíblico, isto é, por sermão bíblico se entende uma explicação adequada para que aquele texto escrito há 2000 anos ou mais atrás seja agora atualizado no nosso tempo, no nosso ano litúrgico, para aquela assembleia que está ali sentada ouvindo, possa digeri-lo e pô-lo em prática, como explicação adequada da palavra de Deus. Agora, para isto, não é preciso ter o dom da oratória. Quem é que tem o dom da oratória? Alguns têm, e falam bem, e damos graças a Deus por estes. Mas não posso exigir de todo pregador que tenha o dom da palavra.
não posso exigir do pregador que fale um português muito elevado. Às vezes isto também é contraproducente, ou vai além da capacidade do povo de compreender. Porque ele precisa se situar diante do povo que ele tem, né? Diante daquela assembleia que está ali ouvindo, sabendo se elevar, se for o caso, para aqueles que são mais exigentes na fé, ou baixar-se para aqueles que são almas simples ou sem muitos estudos teológicos e até mesmo catequéticos. Isto não deve ser o sermão. O sermão deve ser bíblico, deve ser direto, deve ser dito a todos e, pelo amor de Deus, nos domingos, não passar de 15 minutos, nem um segundo. 15 minutos estourando, né? Nem um segundo. Aí, padre, na prática, entra duas coisas. Há padres que durante os dias feriais, isto é, os dias de semana, celebrando a missa, não profere nenhuma palavrinha, nenhum sermão, e aí já depois da proclamação do evangelho já vai para o ofertório, se o senhor teria alguma coisa a nos falar sobre isso. E há um outro caso, há padres que aproveitam os dias feriais, isto é, os dias de semana, repito, para tematizar a missa. Segunda fala sobre as almas, terça sobre a oração, quinta sobre a adoração ao Santíssimo. Nada disso é sermão bíblico. Nada, isso é abuso. Isso é abuso da palavra de Deus e daquele momento ali. Há hora para tudo na igreja. E ali não é hora para dar tudo, nem catecismo. O sermão bíblico não é aula de catecismo para ninguém. Esta aqui, por exemplo, este aqui é um momento de ensinamento, mas nós não estamos celebrando missa. Eu não estou aqui fazendo um sermão a quem quer que seja. Nós estamos explicando. Você tinha feito uma primeira pergunta que agora eu não... primeira pergunta é lícito ou é facultativo ao padre dizer uma pequena palavra nas missas de semana? Eu sempre digo, mas atenção, a minha missa durante a semana, a não ser que haja alguma coisa extraordinária, especial, mas normalmente segue o que se dizia sabiamente no passado. Adamictum, meia hora. Do amito ao amito, 30 minutos. E dá para você celebrar direitinho, fervorosamente e até mesmo falar uma palavrinha de 3 minutos. Dá. É o que eu faço. Eu começo a minha missa às 5h30, normalmente, não é? 6 horas ela está terminada. 6 horas eu estou dando a bênção final. E tudo direitinho. Agora, claro, tudo mais resumido, não é? Eu não tenho coral nos dias de semana. Eu não tenho oração dos fiéis nos dias de semana. Não se recita o credo. Não se recita o credo nos dias de semana. Às vezes também não se recita o glória. Não é? Quase não, se não houver uma festa ou uma solenidade. Não há necessidade de muito tempo para a comunhão, porque ali existem 30, 40 pessoas, até um ministro pode ajudar e as coisas vão mais rápidas. O importante é uma celebração digna, bonita e, sobretudo, que o povo de Deus saia dali com a alma cheia. Eu recebi um alimento espiritual de primeira ordem e agora é minha responsabilidade. O padre fez, o celebrante fez a sua parte, é minha responsabilidade agora tornar isto meu. Trazer para dentro de mim aquilo que me foi proclamado ou entregue. Isto é o sermão bíblico. É válido, é lícito e é muito bom que mesmo nas missas de semana o padre
dê ao seu povo uma pequena palavra sempre sobre o texto bíblico. A liturgia não obriga um sermãozinho, uma explicaçãozinha, ainda que curta, nos dias de semana. Mas é altamente desejável que isso se faça. Agora, é preciso que o padre também saiba preparar o sermão. Não vá nem domingo, nem dia de semana para lá sem ter lido o texto e sem ter meditado sobre o texto. A palavra de Deus deve, em primeiro lugar, fazer efeito aqui dentro de mim, naquilo que chamamos Lectio Divina. E só depois é que eu posso brandir a espada ao povo à direita e à esquerda, mas não antes. Primeiro em mim. Ou seja, o primeiro a receber a palavra tem que ser o próprio sacerdote. E a me deixar transformar pela palavra, o primeiro sou eu. Depois, a palavra sai de dentro de mim e se torna uma explicação profícua ao povo. Nós vamos continuar a nossa reflexão no próximo bloco. Esperamos por você em poucos instantes. Estamos de volta e gostaria de terminar o tema da palavra ainda neste bloco aqui. Se por acaso você está ligando a sua TV neste momento, nós estamos no segundo bloco do nosso programa e estamos concluindo a importância, sobre a importância da homilia dentro da estrutura da nossa celebração eucarística. Estávamos falando no bloco anterior sobre a importância do sermão bíblico. Padre, o senhor tocou num tema fundamental para nós. O verdadeiro pregador é aquele que, antes de falar para os outros, é capaz de abrir espaços dentro do seu eu para deixar as Sagradas Escrituras falar para si. Como isso funciona na prática? A igreja, nos meios clericais e na sua sabedoria multissecular, criou até um provérbio a esse respeito. Nada lisonjeiro. Expleta homilia exiat predicator. Terminada a homilia, deu fora o pregador, para não contaminar as belas palavras que disse com o seu estilo de vida medíocre. Nossa! Expleta homilia exiat predicator. Isso nos chama a atenção, não é? E Jesus também. Na cátedra de Moisés, sentam-se os escribas e os fariseus. O que eles ensinam, praticai, mas não o que fazem, porque dizem e não fazem. Amarram pesados fardos nas costas dos outros e não as movem com um dedo sequer. Ou seja, a crítica aí recai sobre a palavra que é proclamada, quer dizer, o testemunho que é dado, a homilia que é proferida, melhor dizendo, e o estilo de vida que não bate com aquilo que a gente fala. É o escândalo, não é? É a vida medíocre de um padre que navega aí, que não busca o fervor, que não busca se superar, que se contenta com o pouco. O senhor acha que a Lectio Divina é um dos meios? Eu acho que é um meio poderoso. Não é um ao lado do terço, por exemplo. É um meio poderoso para que isto aconteça. E é um meio necessário para nós. Nós precisamos ser mediadores. Analogamente à mediação de Jesus. Nós devemos transmitir ao nosso povo a palavra de Deus, o que Deus lhes diz, e transmitir a Deus os pecados, as misérias, as necessidades, as alegrias, a vida do nosso povo. Nós devemos fazer esta mediação. Nós não fomos ordenados para trabalhar na secretaria ou para contar dinheiro. Se bem que, às vezes, devamos fazer isso. Paulo também fez uma coleta, mas
Não era esta a maior pregação, ou melhor, não era este o momento mais solene da vida de Paulo, certo? Então, é preciso que o celebrante celebre realmente a missa. E sabe, existem livros para isso. Existem livros para o celebrante. Qualquer fiel pode ler também. Mas para o celebrante, como ele deve se comportar dignamente na missa. Antigamente, a missa era voltada de costas para o povo. Então, alguns sinais, tiques, que o celebrante fazia, não eram vistos. Mas hoje, tudo é visto. E tudo, inclusive os gestos, compõem o todo da estrutura eucarística, né? Missa não é lugar de assoar o nariz. Não é lugar de se passar a mão na boca do lado para virar uma página. Tudo isto é notado. E tudo isto enfeia uma missa. Está de acordo? Claro. Agora, já aproveitando o ensejo, nós devemos falar ao nosso telespectador que, do mesmo modo que existe este livro ou estes livros para orientar os nossos padres celebrantes, também existe livros muito bons e de utilidade para que o leigo e também o padre já conhece, possa todos os dias acompanhar com fidelidade a estrutura das leituras. E aqui, padre, nós temos ou o missal dominical e cotidiano, que é mais denso, pesado, ou as liturgias diárias, hoje editadas por quase todas as editoras e livrarias católicas. Fica aqui a dica para que você possa todos os dias acompanhar de perto a palavra de Deus. Certo. Agora, padre, ainda falando sobre homilia, de uns anos para cá, a nossa pastoral vai além fronteiras. Veja, através da Rede Vida, em quantos lares a gente pode chegar por este programa? E o mesmo acontece com as nossas missas. Inúmeros padres, pelo Brasil afora, têm a oportunidade de proferir seus sermões. Como deveria ser um sermão na TV? Muda alguma coisa? O núcleo é o mesmo? Teríamos um conselho a nos dar? O que fazer para que o nosso sermão e a nossa missa, de repente, não se transforme numa autoprojeção? Ou num teatro? Num show, num teatro. Bom, se celebra uma missa televisada, é claro que eu tenho que estar ciente de que não só a Assembleia ali, mas muitos que estão ligados no mesmo canal estão atentos e escutam. Existem pessoas que, por motivos justificados, não podem ir à missa. Muito idosos, doentes, nos hospitais, e com proveito assistem ou participam da missa através de uma rede de televisão, como esta aqui, a Rede Vida o faz todos os sábados e todos os domingos, não é? Agora, é claro, não é a mesma coisa, eu não posso comungar através da televisão. Mais alguma coisa pode ser dita? Como que o padre, ao proferir o seu sermão, deveria se comportar frente às câmeras? Uma coisa não deve ser feita, não há lugar para isso na liturgia, não transformar o sermão em diálogo. Você o que acha? Quem quer a palavra? Quem quer falar alguma coisa? Quem quer trazer uma mensagem? Não. Isso não se faz numa igreja cheia, não é? Não é lugar para diálogo. Para isso existem salas de aula. Mesmo dependendo das circunstâncias pastorais, por exemplo? Não. A liturgia não prevê. Atualmente não prevê. Se irá prever num futuro, eu não sei. Num futuro previsível, eu acredito que não. E isto aqui, além de incumpridar muito uma missa, não sei se traria muito proveito, porque a pergunta de um não é a pergunta de outro, e se distrairia muito das atenções.
certo? Não é diálogo entre celebrante e assembleia. É uma mensagem a partir da palavra de Deus, lida e proclamada. Padre, durante o ano nós temos uma celebração em especial que, a meu ver, ela tem um colorário diferente. É a do Sábado Santo, da Vigília Pascal. Naquela celebração, a Igreja nos propõe muitas leituras. Tenho que proclamar todas e depois tenho que fazer um sermão bíblico depois de tantas leituras proclamadas e muitas delas até se autoexplicam? Bem, em primeiro lugar, o Sábado Santo só acontece uma vez por ano. Em segundo lugar, a Vigília Pascal não é de obrigação de preceito. Em terceiro lugar, não é preciso fazer as 9 leituras. Nas paróquias, em geral, se fazem 4. Depende do celebrante, depende das circunstâncias, depende dos fiéis. Qual é a medida? A medida é a medida do bom senso. Aqui não há outra regra a ser seguida a não ser a do bom senso. Se eu estou celebrando a Vigília Pascal num mosteiro de contemplativos ou contemplativas, é claro que eu me vou fazer as 9 leituras. Agora, se se trata de uma paróquia com um batizado ainda, né, e bênção da água batismal e tudo, talvez 4 leituras mais o Evangelho sejam suficientes, né? Aí, claro que uma liturgia do Sábado Santo vai durar umas 2 horas, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do número de participantes. Mas se trata de uma vez por ano e de uma Vigília Pascal noturna, que normalmente aqui no Brasil acontece aos Sábados Santos de noite, depois do ocaso do sol, depois do pôr do sol. E é sempre bom que, inclusive nesta celebração, onde a estrutura da palavra é um pouco mais ampla, é vigília. É vigília, né? Daí o nome, o padre celebrante, ele pronuncia o seu sermão. Claro. Aí o bom senso dele mandará que ele fale menos, né? Que ele fale um sermão de 5 minutos, 7 minutos, mais que suficiente num momento desses. Eu falo 5 minutos na rede de televisão todos os dias, aqui na Rede Vida. Para mim é suficiente entregar a mensagem para aquele povo. 5 minutos na televisão são muitos. Padre, e nós estamos o nosso programa chegou ao fim. Terminar e esperar a próxima semana, se Deus quiser. A você e a sua família, tenham todos um bom domingo e uma boa semana. Fique na paz do Senhor.